Ok. Então, a nossa último assunto da nossa disciplina de administração financeira, a gente vai ver aí quais são as mais utilizadas análises de cenário dentro do planejamento estratégico para as empresas, sejam elas de que porte elas tiverem, tá? Então, esses planejamentos, alguns que eu selecionei, que são os mais utilizados, podem ser usados tanto para empresas de médio, pequeno e grande porte, tá ok? A análise de cenário, pessoal, tanto no planejamento estratégico quanto no planejamento financeiro, ainda mais nos dias atuais, onde a gente não sabe como é que vai ficar a economia, como é que vai ficar o governo, né? Existe aí uma grande instabilidade no Brasil, principalmente hoje, não só por conta da pandemia, mas por conta de um cenário político bem tumultuado. Então, as empresas que fazem essa possível análise de cenário, elas saem na frente, elas têm aí uma vantagem competitiva com relação àquelas empresas que esperam aí para acontecer, para ver o que vai acontecer, tá? Lembrando que a análise de cenário, ela não é uma ferramenta que vai prever o futuro, tá? Ela é uma ferramenta que vai fazer com que você pense em um possível cenário e possa, de antemão, traçar estratégias que vão alavancar a sua empresa ou até mesmo evitar que ela feche, evitar que ela tenha algum problema no sentido de fechar, de descontinuidade, tá? Então, vamos lá. O que é uma análise de cenários? Né? A análise de cenários ela é um conceito difundido aí por vários estudiosos, nas consultorias também a gente vê esse termo de análise de cenário, tá? A ideia, então, é utilizar esse conjunto de ferramentas, que a gente vai ver 5 hoje, tá? As cinco principais, como eu falei, para conseguir imaginar com segurança possíveis cenários futuros, né? Coisas que virão a acontecer no médio e longo prazo, tá? Dentro dessa visualização de cenário, a empresa ela vai poder traçar estratégias para conseguir passar por essa determinada situação ou alavancar o negócio dentro dessa situação, mudar o mix de produtos, mudar a atividade operacional da empresa, né? Então, o gestor ele vai ter mais tempo para pensar em possibilidades que podem fazer com que a empresa passe por esse cenário que ele imaginou, tá? Então, como conceito, a gente tem que a análise de cenário ela pode ser definida como estudo do ambiente externo, tá? Por que do ambiente externo? Bom, os fatores que mais impactam dentro de um negócio, eles são considerados fatores externos, né? Então, nós temos fornecedores, clientes, fisco, economia, concorrentes, né? Então, todos esses fatores, qualquer mudança significativa dentro de qualquer um desses fatores externos, vai levar com que a empresa atue aí de uma forma em desequilíbrio, vamos dizer assim, né? Então, a análise de cenário, ela vislumbra situações do ambiente externo, né? Onde são consideradas, se não todas, mas a grande maioria das variáveis qualitativas e quantitativas, né? Em termos do que vai ser mudado, qual valor vai ser mudado, né? Que predominam nas situações presentes ou que vêm a predominar nas situações futuras nesse ambiente. Então, como ambiente externo, a gente vai ter aí todo o cenário que vai afetar de alguma forma a empresa e que não está no ambiente interno dela, né? Então, nós temos o governo, né? Não sabemos se futuramente vai haver aumento dos impostos ou não, porque a demanda de recursos governamentais por conta dessa pandemia está sendo pesada.
né? Não sabemos como é que vai ficar esses desempregados, não sabemos. E com relação às pessoas desempregadas, o consumo diminui, né? Então, as pessoas começam a modificar os seus hábitos de consumo. Então, também é um cenário a ser analisado. O próprio estudo, que está sendo vertido mais para a parte AD por necessidade, né? Como é que vai ficar isso no futuro, né? Porque a pandemia, ela não tem aí uma data para acabar, né? Existem prospecções de que ela vai diminuir até o final do ano, até o ano que vem, né? Então, não existe aí uma certeza de quando isso vai acabar. Então, é preciso que os empresários, que o gestor financeiro, que o gestor administrativo, eles pensem nesses pormenores para conseguir fazer com que a empresa ultrapasse essas dificuldades numa forma significativamente confortável, né? Então, essa é o grande fundamento da análise de cenários, né? Possibilitar que a empresa vislumbre um futuro e possa tomar atitudes desde já diante dessa prospecção de cenário. A origem da análise de cenário, na verdade, ela está sendo muito difundida agora nas empresas, mas a origem real é militar, tá? Então, nas guerras lá, as estratégias das tropas tentavam imaginar quais eram os possíveis ataques, né, do seu inimigo e traçar aí, diante desse pensamento de plano de ataque, as defesas mediante esse ataque e também os possíveis contra-ataques, né? Então, a elaboração desses cenários do planejamento estratégico, ela permite que as estratégias sejam estabelecidas considerando esse contexto futuro, prevendo aí de que forma as empresas podem se defender desse cenário e podem aí alavancar o seu negócio diante de tudo isso. Bom, para elaborar aí uma análise de cenário de forma eficiente, tá, pessoal? O gestor, o administrador, ele precisa de dois passos principais, né? Então, o primeiro passo é identificar fatores que impulsionam o seu negócio, né? Eu ainda diria que antes desse primeiro passo, é preciso que o gestor, o administrador financeiro, ele conheça o cenário atual, né? Quando eu digo conhecer o cenário atual, um pouquinho nos slides ali na frente a gente vai dar uma olhada com relação a isso, ele precisa entender o que está acontecendo no mundo hoje de uma forma sem partidarismo, sem ceticismo e até mesmo sem otimismo, tá? É preciso que se veja a realidade do contexto do que está acontecendo hoje, né? Ele conhecendo o hoje de forma substancial, ele vai conseguir aí fazer com que ele tenha uma projeção futura dos possíveis cenários de uma forma mais próxima possível, tá? Então, antes de identificar fatores que podem impulsionar o negócio, eu diria que ele ainda precisa conhecer o cenário atual, tá? Então, diante disso, conhecendo o cenário atual, ele vai identificar dentro desse cenário atual e da prospecção do que vai acontecer no futuro, possíveis fatores que impulsionam o seu negócio, tá? Aí o objetivo é obter um avanço perante aos diferentes tipos de cenário no planejamento estratégico, né? É a análise de cenários que vai fundamentar a estratégia da empresa para passar por essas situações imagináveis, né? Então, sua principal função é analisar o contexto, seja ele interno ou externo, da qual a empresa está inserida, tá? O segundo passo, então, é identificar quais são os fatores futuros que são efetivamente passíveis de ocorrer, né? Dentro de vários que são imaginados, qual tem a maior probabilidade de acontecer, né? Possibilitando aí uma visão mais clara do cenário atual
e permitindo a tomada de decisão mais fundamentada e precisa. Então, esses fatores são primordiais quando você vai elaborar aí um planejamento diante dos mais variados tipos de cenário. Como eu falei para vocês já lá no primeiro slide, é importante salientar que a principal função da construção desses cenários dentro do planejamento estratégico, ela não é de prever exatamente qual é o futuro que vai acontecer, né? Mas, diante dessa projeção, identificar quais desses elementos podem se tornar reais diante de um médio e longo prazo, tá? Dentro desse conhecimento, a empresa ela vai poder ter planos de contingência de acordo com os diferentes contextos elaborados, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de um planejamento estratégico que eu fiz. Bom, logo quando começou essa pandemia, eu pensei cá com meus botões, né? Eu falei, alavancou aí essa questão das aulas online, né? Na primeira semana, na segunda semana, de uma forma mais capenga, vamos dizer assim, né? A gente não tinha aí uma decisão de qual ferramenta iria utilizar, como é que iria funcionar, qual era o tempo, né, que a gente iria precisar. Alguns professores acabaram se tornando aí YouTubers, né? Então, foi tudo meio que atropelado, vamos dizer assim, né? Mas dentro da possibilidade que a gente tinha, a gente traçou aí uma estratégia para poder continuar as aulas. Dentro desse pensamento, me surgiu uma coisa muito forte, que era uma especialização que eu tinha visto há algum tempo atrás numa faculdade do Rio de Janeiro e que agora estava sendo oferecida na forma EAD, que é a metodologia do ensino superior voltado para a gestão estratégica e ensino à distância. Né? Então, eu vi aí um nicho de oportunidade, né? Agora que estamos inseridos nesse contexto EAD, não sabemos quanto tempo vai ser utilizado, mas eu vi uma oportunidade de crescimento dentro dessa área da educação, no sentido de uma especialização para essa área voltada em EAD. Né? São poucos os professores aqui no município que tem esse tipo de especialização. Então, eu resolvi, fiz lá os prós e os contras e estou fazendo essa pós-graduação, essa especialização, já pensando aí num possível cenário futuro dessas aulas em EAD se tornarem fixas, né? Não estou dizendo que se tornarão, mas foi um cenário estratégico que eu desenhei e que me proporcionou algum tipo pode me proporcionar, aliás, algum tipo de vantagem estratégica diante do meu trabalho. Então, é um exemplo só para vocês entenderem a contextualização do planejamento estratégico quando a gente fala em identificação de cenários, tá ok? Ao fazer a análise de cenários para um plano de negócio, por exemplo, a análise de concorrentes ela se torna primordial, né? Ela é muito importante quando você está fazendo um plano de negócio. E o planejamento estratégico ele tem um papel fundamental nesse sentido de conhecimento dos concorrentes, né? Pois só assim será possível fazer uma projeção de cenários adequada, né? Não adianta eu estou super esperançosa num produto que eu vou lançar, sendo que todos os meus concorrentes já têm uma marca diferente de um mesmo produto, com preço mais barato que vende super bem. Né? Vai ser difícil aí conseguir colocar esse meu produto no mercado e me manter no mercado. Né? Então, é preciso que você conheça de uma forma básica os seus concorrentes, né? E, diante disso, tente aí traçar algum cenário para que você consiga ter algum tipo de diferencial, né? Para suprir aí essa demanda diante dos seus concorrentes.
Então, aqui eu coloquei algumas atitudes importantes na identificação desses fornecedores, tá? E também quando você vai traçar um planejamento estratégico com essa análise de cenários futuros. Então, é preciso ter um pensamento estratégico, tá? Pensamento estratégico no sentido de conhecer o seu concorrente e analisar ele de forma detalhada, né? Descobrindo aí quais são os pontos fortes desse concorrente, quais são os seus pontos fracos, e dentro desses pontos fracos você vai identificar aí as suas oportunidades de crescimento, né? Buscando sempre, é claro, a objetividade dentro do que você vai descobrir, dentro do que você vai conhecer desse seu concorrente. Nós temos também o benchmark, que é conhecer os seus concorrentes por meio de análise do ambiente competitivo, né? Destacando aí os pontos fortes, os pontos fracos do concorrente, as ameaças, né, que ele pode ter sobre você, os pontos em que ele pode te superar também. É interessante você fazer um anotado com relação a isso, para que você consiga fortalecer os seus pontos fracos e, de repente, se blindar contra um fornecedor, contra um concorrente. Ter sempre uma opinião isenta, né? Apesar de todos os esforços que você pode colocar na realização da análise do ambiente interno e externo da sua organização, é impossível aí você ser 100% imparcial. Até porque essa opinião parte de você, mas buscar aí não ficar fazendo fantasia dentro dessa opinião, né? Pensando, eu sou melhor que o concorrente em todos os aspectos, não existe nada que ele possa me superar, né? Então, ter uma opinião pé no chão, vamos dizer assim, mais pé no chão possível, né? E também, e não menos importante, por último, mas não menos importante, né? Nós temos aí o uso das ferramentas que facilitam aí o processo de análise de ambiente externo e externo, né? Então, nós temos aqui, eu coloquei alguns exemplos. Nós temos a SWOT, não sei se vocês já ouviram falar, a análise 360 de oportunidades de negócio, também é uma outra ferramenta, entre outras, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar de 5, aliás. Como utilizar a análise e construção de cenários dentro do planejamento estratégico? A análise de cenários, ela é um processo que pode ser bem simples, tá? O que permite que as empresas do mais diversificado ramo e tamanho possam utilizar como parte para sua definição aí de um planejamento estratégico, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Essa construção de cenários estratégicos utiliza fatores que são comuns a todas elas, né? Fornecedores, clientes, governo, etc., ambientes externos, sendo somente necessária aí a análise do ambiente externo e externo dentro do contexto dentro do contexto de que cada empresa está inserido, né? Então, a análise e construção desses cenários, ela pode ser desenhada por qualquer pessoa, né? Por exemplo, a ferramenta SWOT, eu aprendi ela há algum tempo, quando eu fiz um curso no Sebrae, né? E eu utilizo até para tomar decisões do meu próprio dia a dia, né? A gente vai ver que ela propicia que você faça anotações com relação a pontos fortes, pontos fracos, e você consiga decidir uma coisa de uma forma mais racional, de uma forma mais pé no chão. É bem interessante. Então, a gente percebe que não precisa utilizar somente nas grandes empresas, nas médias empresas, né? As pequenas empresas e nós mesmo, que somos uma empresa, né? Porque a gente trabalha, tem receitas e despesas, enfim. Nós podemos utilizar essas ferramentas também para nós mesmos, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês 5 principais ferramentas que eu identifiquei, assim, que eu entendi que são ótimas, né? Nesse sentido de planejamento estratégico, tá? Verificação de cenários futuros.
Então, nós temos a ferramenta Pestel, a análise 360 de oportunidade de negócio, a SWOT, as 5 forças de Porter e a matriz BCG.